Boa noite, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo novamente para trazer uma palavra sobre o trono de Deus, e a sala do comando do universo. Capítulo 4 de Apocalipse. Estou de volta, capítulo 4 de Apocalipse. Eu quero que você leia comigo. Enquanto eu leio, vocês entram no nosso Facebook aí para curtir conosco. Estamos ao vivo. Então vamos ler a bendita palavra de Deus. Eu vou falar sobre a visão do trono de Deus e os 24 anciões e os 4 animais que são contidas nesse capítulo de número 4, sobre a visão do arrebatamento de João, o apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim, versículo 1 até o versículo 8: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Glória a Deus. Versículo de número 2. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e glória a Jesus, assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante da pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões, e havia assentado sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Versículo 5: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Versículo 7: E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8: E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Muito bem, eu quero discorrer essa palavra. Você pode avisar as pessoas que estou falando sobre o Apocalipse capítulo 4, que é a visão do trono de Deus, e a visão dos 24 anciões e dos 4 animais escatológicos. Então vamos lá. Queremos que você tenha paciência e esteja conosco aqui partilhando conosco nesse estudo. Quero introduzir a minha matéria esta noite como a primeira visão, a visão do Cristo que foi glorificado no meio da igreja. Depois da primeira visão de Cristo exaltado, que cuida, guarda, protege a igreja, começa a revelação do que acontecerá depois destas coisas.
A primeira visão que nós vimos é que quando João se depara com Cristo, ele se depara o Cristo glorificado em meio à igreja. Mas nesse o primeiro Cristo, ele revelou-se como aquele que conhece a sua igreja, como aquele que conhece a sua noiva, no íntimo dela, no interior, no introspectivo dela. Ele conhece todas as virtudes da igreja, ele conhece todas as fraquezas da sua noiva. Nenhum defeito da sua noiva está oculto diante dos seus olhos. Contudo, o Cristo exaltado aponta para a sua noiva o caminho de retorno e diz que ele é o remédio para a sua própria igreja. Ele não permite que outros ensinamentos, filosofias, gnosicismo, anedotas e tantas outras coisas edifique e cure a sua igreja. A igreja de Cristo é curada por Ele, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não rejeita a sua noiva, mas Ele dá o remédio para a cura das suas deficiências, das suas doenças, porque a igreja é lugar de cura, é lugar de restauração. Agora, a visão que segue será da grande tensão que a noiva enfrentará até a segunda vinda de Cristo para o arrebatamento. Mas então eu quero que você discorra comigo esses passos bíblicos, porque esse capítulo 4 é interessante para o início do grande desfecho da revelação apocalíptica, tanto quanto o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o capítulo 4 aqui também. Esta revelação inclui a destruição dos poderes do mal, de Satanás e da morte. É claro que, mas antes de serem destruídas, essas forças má se empenharão no esforço desesperado de frustrar os planos de Deus, tentando destruir o povo de Deus. Essa é a grande tensão entre o reino de Deus e o reino de Satanás, porque Satanás sabe que lhe resta pouco tempo, e se lhe resta pouco tempo para ser esmagado, vilipendiado, vituperado pelo Cordeiro de Deus, o juiz eterno, que virá para pisar na cabeça dele e com o sopro de sua boca destruí-lo, ele vai tentar a igreja do Senhor, porque ele não poderá pegar Deus, pegar Cristo, crucificar de novo, bater, vilipendiar. Não, ele não poderá mais fazer isso. Então ele vai perseguir a igreja do Senhor. Então eu quero que você discorra comigo esse estudo sistemático para a glória de Deus. Vamos aqui, a mensagem central do livro do Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida, para a igreja do Senhor perseguida, que o seu Deus está no trono do universo. Antes do mundo perseguir a igreja, antes do mundo perseguir a igreja, a abertura dos 7 selos aconteceram. Antes, abriram os 7 selos, o primeiro selo que eu mostrei para vocês, naquela mensagem que eu preguei, abertura dos 7 selos. Hoje eu vou falar aqui concernente esse capítulo 4. E Deus visita o mundo com seu juízo, o juízo de Deus parcial, 7 trombetas, e o seu juízo final, 7 taças. As trombetas são para avisar o que vai acontecer aqui na terra, como repercussão da grande ira de Deus sobre a terra, sobre os desobedientes, sobre os homens maus, sobre o próprio diabo, o anticristo e a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a outra besta. Então Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, virá com a sua ira sobre a terra. Então as 7 trombetas é um aviso, e as 7 taças é a ira derramada de Deus sobre a terra. E o seu juízo final
é revelado a João estas coisas. Deus escolhe o homem para revelar a ele. João, que Deus está entronizado e governando o seu universo, está dizendo: ei, João, eu estou no trono, eu estou no controle, estou no universo, eu mando, eu comando, ainda que os homens rechacem, mas quem comanda tudo, a história do mundo e o desfecho, sou eu, Cordeiro de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, verso 2, João foi arrebatado em espírito até o céu e viu o trono e um ser assentado no trono. Versículo 3: e o que estava sentado era da aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Não importa quão temível ou incontrolável a força do mal é nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o que vamos fazer? Elas não podem frustrar os desígnios de Deus, nem vencer a igreja do Senhor, pois Deus está governando o universo, como eu falei, estou replicando, a partir do seu trono. Do trono de Deus saem todas as ordens, do trono de Deus sai a graça, do trono de Deus sai a ira, do trono de Deus sai a salvação, sai a unção, sai o poder, sai o Espírito, sai a cura, a restauração, a reconciliação, a honra. Do trono de Deus sai o juízo de Deus, sai a sentença do homem. Então nós vamos entender que o destino da noiva não está nas mãos dos homens, o destino da igreja do Senhor não está na mão do anticristo, não está na mão dos governadores, não está na mão dos presidentes, do sistema governamental humano. A igreja do Senhor, o controle dela, a história dela é escrito por Cristo, e a última palavra e o último ponto é por Ele. Glória a Deus. É nas mãos de Deus que está a nossa história. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras, conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías vê esta visão, uma visão de Cristo assentado no alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. No meio das provas e das tribulações, precisamos fixar os nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos para todas as coisas, somente quando olhamos para Ele, todas as coisas, inclusive nossas lutas, nossas dores, nossas tribulações. No capítulo 6, desde o aspecto do trono, é que alcançamos o verdadeiro discernimento da história de Cristo e da história escatológica do seu desenrolar, desde o livro de Daniel, desde a reconstrução das muralhas de Jerusalém por Neemias, até o nascimento do Messias, da entrada triunfal em Jerusalém, até aos dias de hoje. Nós estamos no intervalo para começar a 70ª semana de Daniel. O Apocalipse é a revelação do céu, não descobrimento da terra. No descobrimento da terra tem muita gente que não sabe ainda a história, nem o descobrimento da sua nação, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, Venezuela, Argentina. Não sabem. Tem muita gente que não sabe. A revelação é do céu, é descobrir o céu, é descortinar o céu para ser revelado à nossa mente, ao nosso coração. E Cristo trouxe esta revelação ao coração de João, arrebatando, levando até o céu, para escrever: uma porta aberta no céu se abre. O conhecimento do futuro não é alcançado mediante artes mágicas,
ou leitura de astros, nem mesmo por profecias humanas, que está acontecendo em muitos dias. Nós não podemos conhecer nada do futuro, a não ser que Deus revele para nós, a não ser que Deus revele para a sua igreja. E Deus precisa de vasos para que revele seu futuro a esta terra. Mas eu quero dizer a vocês que o futuro da igreja, o futuro do mundo já foi revelado. Está no Apocalipse a revelação de Deus para o mundo, é a revelação de Deus para a igreja. Deus colocou a igreja na terra para conhecer a sua revelação, que é o livro do Apocalipse, o estudo da escatologia bíblica, para que nós possamos ensinar ao mundo que o cumprimento cabalmente do relógio da meia-noite de Deus, escatologicamente, está chegando ao fim. Ele vai voltar, sua igreja vai ser arrebatada, este mundo vai entrar em juízo, porque ele virá como juiz para a glória de Deus o Pai. Então, quero falar aqui, o céu aberto não libera apenas acontecimentos, mas também entendimentos, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Muitas vezes sentimos como se o céu tivesse fechado para nós. Temos aqui um dizer do profeta Isaías, que diz assim: tornamo-nos como aqueles sobre quem nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Oh, se fendesse os céus e dissesses, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Essa era a palavra profética vaticinada há mais de 400 anos antes de Cristo nascer pelo profeta Isaías. No começo, o Apocalipse aparece as três portas mais importantes da vida. No Apocalipse nós temos três respectivas portas mais importantes da vida do crente. Primeira porta, a porta da oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ele fala diretamente para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que esta igreja de Filadélfia, Deus escreve essa palavra como uma igreja fiel, uma igreja perseguida, uma igreja debaixo dos lençóis das tribulações, mas não negou o nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda porta é a porta do coração humano. A porta do coração humano. É claro que esse coração humano fala de amor, amor pelas pessoas, amor fraternal. E diz assim, Apocalipse 3:20, ele fala diretamente para a igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Agora ele falou para Filadélfia, agora ele vai falar para Laodiceia: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele fala a uma igreja laodiceiense, que ele está à porta dizendo: eu quero entrar, mas você não abre a porta. Você precisa abrir a porta para me entrar. Você precisa abrir precedência para que eu possa entrar e levar salvação à vossa vida. Então a porta, a terceira porta, é a porta da revelação, que é que eu estou começando a falar essa noite. Apocalipse 4, verso 1: 2: depois dessas coisas olhei, e eis que a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas, e depois dessas deve acontecer. Diz: e eis que estava uma porta aberta no céu. Ele disse: e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de uma trombeta ouvi falar comigo e disse: sobe aqui. Glória a Deus.
privilégio que poucos têm de serem arrebatados em espírito e subir ao céu e ver uma porta aberta e ser convidado pelo Senhor e dizer: entra, porque eu tenho um recado, eu tenho uma mensagem para você, eu tenho um livro para você escrever. Glória a Deus. Compartilhe aí, meus amados, compartilhe essa mensagem. Glória a Deus. A revelação do futuro para o mundo e para a igreja. A revelação do futuro para o mundo e para a igreja. Uma voz como de trombetas. Em Apocalipse capítulo 1 versículo 10 diz assim: Jesus revelou-se a João da mesma forma que ele revelou-se logo no início da revelação, da primeira revelação, que ele foi arrebatado também. Lá bastou João voltar-se para ver Jesus. No versículo 10, eu quero ler para você, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, no sábado, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como a voz de trombeta. João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo do amor, deportado para ele de Pátimos por causa do amor de Cristo, colocado numa ilha vulcânica, preso entre os escombros. Ali Deus arrebata em espírito e leva e fala poderosamente com ele, com a voz de trombetas. O que era que essa voz dizia, apóstolo Emmanuel? Aí ele diz que me dizia: o que vês, escreve-lo no livro e envia-lo às 7 igrejas então que estão na Ásia. Escreve e o envia, manda para as igrejas que estão na Ásia. João recebeu da parte de Cristo a ordem de escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. Essa Ásia não era a Ásia Menor, onde estão os japoneses. Era uma parte do imperialismo romano que dominava ali entre as margens do Mediterrâneo. Hoje, na Turquia, as 7 igrejas da Ásia, aonde está localizada Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora João precisa subir ao céu para termos uma visão ampla do futuro e que vai acontecer com o mundo. Precisamos ser arrebatados em espírito. Quando eu disse poucos homens tiveram esse privilégio, a Bíblia diz que Paulo teve esse privilégio de assim: conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, só sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado. Glória a Deus. Paulo foi arrebatado em espírito. A Bíblia fala de outro arrebatamento. Ezequiel foi arrebatado até o vale de ossos secos. Um arrebatamento em espírito. Muitos homens da Bíblia foram arrebatados. O próprio Daniel teve um arrebatamento de espírito. Não muda apenas a posição, mas o lugar, pois agora não se trata mais de deslumbrar o presente, mas o futuro, e o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus. A história vai se desenrolar provindo do trono do juiz, que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele fala assim para João: sobe para aqui, sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vem cá, eu quero te mostrar o futuro, a visão futurística. João é chamado ao céu para ver não o aspecto cíclico ao céu, mas para ver não o aspecto histórico sem freios, não, também uma história sem rumo, não também uma história dirigida por homens, mas para ver o que deve acontecer. Deus, que está no trono, é quem determina tudo, nem falta
nada que está escrito no seu livro. Ele determina tudo o que acontece na sua história. Não há acaso, nem falta de controle, porque tudo está controlado, tudo está determinado, sistematicamente escrito na carta. Ele só vai marcar ponto. Isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu, capítulo 1 de Apocalipse já aconteceu, capítulo 2 já aconteceu, capítulo 3 já aconteceu, capítulo 4 está acontecendo, capítulo 5 está acontecendo, capítulo 6, a abertura de 700 está acontecendo. Ele está só corrigindo o livro que ele escreveu, a carta que ele escreveu para a igreja. Você está me entendendo? O futuro está nas mãos de Deus, não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá lá no céu, no trono, na glória. A causa está no céu, o efeito está aqui na terra. Ele tem o poder, ele tem as chaves, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele está vivo e se chama Jesus. Ele está no controle. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17 diz assim: não temas, é Jesus falando, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: e o que vive, fui morto, eis que estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Oh, glória a Deus! Isso aqui é Deus poderoso, que está sentado no alto sublime trono, está no controle de todas as coisas. Imediatamente eu me achei em espírito de João. João agora começa a conversar e diz assim: eu me achei em espírito. João já não vê com os olhos físicos, nem escuta com os ouvidos físicos. Por quê, pastor Emmanuel? Ele foi arrebatado até o céu de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita na luz inacessível. Em carne e sangue João não poderia ver e não suportaria ver, contemplar o resplendor da glória de Deus. Então ele tem uma visão, é raptado, arrebatado por Deus em espírito, para conhecer os mistérios de Deus e o nosso futuro e o futuro do mundo. Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, né? Eu vou dividir esse estudo em duas partes. Quando terminar aqui nesse primeiro tópico da segundo tópico, eu vou fazer uma pausa para continuarmos o estudo de hoje. Deus está sentado no trono do universo. Capítulo 4, versículo 2 e versículo 7 de Apocalipse. João viu o trono no céu. O trono é um lugar onde, lugar de honra, lugar de autoridade e lugar de julgamento. O trono é o lugar em que Deus está assentado, é o lugar de honra, é o lugar de autoridade, de exercer autoridade, e o lugar de julgar os arbitrários, os impenitentes. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Você me pergunta, pastor, por que então? Porque ele não destrói o Conselho Tribunal de Justiça, o Judiciário aí do nosso país, porque tudo está no controle dele, não vai sair do controle de Deus nada. O livro do Apocalipse é o livro da soberania de Deus, é o livro da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele sairá vitorioso. Glória a Deus. Ele não fará uma história para sair derrotado da sua história. Ele é a pessoa principal
da história. A essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Das 67 vezes que tem a passagem no Novo Testamento que aparece tronos, 47 vezes estão no livro do Apocalipse, e 12 vezes dessa palavra trono está no capítulo 4, que fala sobre trono. 12 vezes sobre trono no capítulo 4 de Apocalipse. Todos os detalhes estão orientados com vista do trono. Por exemplo, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono e no meio do trono assentado aquele que está com todo o poder do cetro na mão. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está no céu, esse trono não está na terra. Fugiu o céu e fugiu a terra. Onde é esse trono? No universo. A Bíblia não é geocêntrico nem heliocêntrico, mas teocêntrico. Centro, Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. João viu um glorioso Deus assentado sobre o trono para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, como as perseguições de Roma, desde o nascimento de Cristo, o imperialismo romano, através do grande rei, dos grandes reis, Herodes, Augusto e tantos outros que perseguiram tanto o nascimento de Cristo, quanto a trajetória ministerial de Cristo, até sua morte, e depois da sua morte, a sua ascensão foi perseguida pelo imperialismo romano, porque eles não queriam que fosse descoberta a sua mentira, que pagaram quantidade de dinheiro para que os soldados romanos pudessem encobrir que Jesus tinha de fato de direito ressurgido dentre os mortos. E muitos guardas naquele dia viram o clarão e o anjo assentado sobre a pedra e Cristo glorificado. Mas eles pegaram dinheiro para não falar a verdade, mas perseguiram. Após a ressurreição de Cristo, Jesus aparece para os seus discípulos no templo e mostra: sou eu, Cristo ressuscitado. Espírito não tem corpo, eu tenho. Mete aqui a mão, Tomé, e vê, e acredita, sente crente incrédulo. Eu sou Jesus ressurreto de entre os mortos, da mesma maneira que eu ressuscitei, eu vou subir ao céu. Oh, glória a Deus! É tão gostoso deslumbrar nessa história. Eles perseguiram Cristo, perseguiram o cristianismo, perseguiram a igreja, mataram cristãos no Coliseu Romano, comidos por feras, esmagados por feras, seus sangues deslacerados sobre a areia, queimados a fogueiras. Mas quanto mais eles queimavam cristãos, quanto mais as feras comiam, mais a igreja crescia, mais a fé de cada crente era convicto, e Satanás não pôde tirar a fé do coração, da alma, do espírito, do corpo de cada crente. O diabo foi derrotado nesse primeiro século, está sendo derrotado também hoje, em pleno século 20. A igreja continua fiel, orando, consagrando, jejuando, pregando e confiando no arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Sem falar do espírito do anticristo, sem falar do que estamos vivendo hoje, à beira da revelação do homem do pecado, que é o anticristo. Esta é uma mensagem consoladora, a saber que o seu Deus está no trono. Isaías 61 diz assim: o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, remova-se a terra. O que João descreve não é Deus mesmo, mas o fulgor
seu resplendor. Repita, por gentileza, que eu não entendi, apóstolo Emmanuel. O que o João vê? Ele não vê a pessoa de Deus assentada no alto e sublime trono. Ele vê o fulgor de Deus. Ele vê a glória de Deus. O esplendor foi o que aconteceu com Moisés, quando Deus disse assim: Moisés, me mostra a tua glória. Em Êxodo 24, e o verso 4, me mostra a sua glória. Eu disse: eu vou passar ali, tem uma penha, e lá uma flecha na penha. Você fica lá, e quando eu passar, eu vou colocar as mãos, e tu me virás pela costa, tu me verás pela costa, porque homem nenhum viveu, ó, vive a que tenha visto a minha glória, a minha face. Então, Moisés viu a costa de Deus, só a costa de Deus. Quando ele desceu dos montes, ele desceu com um véu na cara, no rosto, porque o rosto dele brilhava com a glória incandescente que emanou, promanou, emanou na presença de Deus para a vida de Moisés, e as pessoas olhavam para Moisés, viam a glória de Deus. Entendemos? Não há descrição do trono, nem da pessoa que está sentada no trono. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas, a qual me dá um nome. Veja bem que ele coloca nomes figurativos. Por exemplo, João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único e singular, totalmente outro. A mais cristalina, por exemplo, João diz que ele é semelhante no aspecto de pedra de jaspe. O que é jaspe para você? É a mais cristalina e a mais pura, sem nenhuma poluição. Uma pedra cristalina, uma pedra pura, sem nenhuma poluição. Foi isso que João comparou a aparência de Deus. Veja bem, é o nosso diamante. Há uma abundância de luz que dimana e promana dessa pedra. Glória a Deus. Aí nós temos o sardônico. Sardônico é uma pedra que tem a cor vermelha, que é a mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, abundância e luz. Deus é luz e ele habita em luz inacessível. Que pedra maravilhosa, aquela que penetra o juízo eterno. A pedra de jaspe é uma pedra branca que descreve a santidade de Deus, o caráter de Deus. E a pedra sardônico, que é o vermelho, fala do seu juízo. Tal é Deus santo e justo. Quais são as características do trono de Deus? Então nós entendemos aqui, queridos, que Deus é representado por João sobre essas 4 pedras que têm origem e simbolismo angelical, celeste, divino. Agora nós vamos falar sobre as características do trono de Deus. Verso 3 a 7 que diz assim: e o que estava sentado era da aparência semelhante a de pedra de jaspe e de sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões que haviam sentado sobre o trono, 24 anciões vestidos de branco, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante, pela frente e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante ao bezerro, e tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando.
A descrição do trono de Deus é um trono de graça e de misericórdia. Aqui nós falamos de duas grandes coisas: graça e misericórdia. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus, da sua aliança com seu povo, de que não mais o destruiria. Quando Noé saiu daquele dilúvio, Deus coloca após o grande dilúvio, a grande tempestade, após o grande dilúvio, ele coloca um arco-íris, que é o símbolo da aliança, dizendo a Noé que nunca mais destruiria o mundo com água, o dilúvio. Normalmente o arco-íris aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes da tempestade. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. O juízo, a condenação eterna. O inferno era para mim e para você, a morte era para mim e para você, mas Jesus venceu a morte, venceu o inferno, e venceu o diabo, e venceu a sepultura. Por isso ele nos dá o direito também de vencer. No dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados no abrir e fechar dos olhos, para estar para sempre com o Senhor dos ares. Ele nos libertou dessa ira, desse juízo, deste julgamento. Os nossos pecados foram perdoados no Calvário, na cruz. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. Ainda que o juízo de Deus venha sobre os homens, mas não afetará a igreja do Senhor, não afetará os santos, os escolhidos do Senhor. Aleluia. Ainda que o juízo venha, veja bem, o que foi redimido não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Antes que Deus derrame o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia. Antes que a taça do juízo desça, seja derramada, Ele envia as trombetas de Deus para alertar. As trombetas de Deus é um trono de juízo. Os tronos de Deus é um trono de juízo. O trono de Deus é um trono de poder, de autoridade. Ele assentará para se fazer justiça. Antes que ele faça justiça, ele vai dar ordem para que toque as trombetas de Deus, dizendo: aprontem-se, preparem-se, porque Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. Glória a Deus. E quando o juízo de Deus for derramado, entenda isso aqui, meu irmão, a igreja do Senhor não passará, não provará o juízo de Deus, porque o juízo de Deus é para os desobedientes, é para os ímpios. Você está me entendendo? Então diz assim: os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira de Deus. O arco-íris foi visto antes do relâmpago, quer dizer, simboliza que a graça de Deus sempre acontece antes da ira e do julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia, o amor, o sacrifício, a graça, terão que suportar o juízo de Deus, a ira de Deus. Quem não foi purificado pelo sangue do Cordeiro terá que suportar o fogo do juízo divino. Quem não tinha o sangue na porta, na época da Páscoa, não tinha o sangue, o anjo da morte entrava e matava. Quem tinha o sangue na porta, o anjo da morte passava, enxergava o sangue e dizia: alguém já morreu por essa família, por isso eu vou passar por cima, por isso não me passa, quer dizer, passar por cima. Glória a Jesus. Hoje os homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto, zombam da sua palavra,
A mídia diz que Deus está errado, mas Deus está no trono e derramará o seu juízo. Precisamos tomar posição. O arco-íris vem antes do relâmpagos e trovões. A graça vem antes do juízo e da ira de Deus. Isaías fala uma coisa muito certa, diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre mim, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos dias. O que quer dizer essa leitura que o senhor fez, pastor, com Apocalipse? Estes versículos mostram a graça de Deus, enviado a seu filho, enviando seu filho Jesus para morrer por toda a humanidade, por toda a posteridade. Mas a Bíblia diz: eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. Eles não me amaram, não me quiseram, me entregaram à morte, me crucificaram, me mataram. Naquele dia eu virei com juízo e prestarei conta com cada um deles. Aleluia. Capítulo 6 de Apocalipse, que eu já preguei aqui, que fala sobre a abertura dos selos, que ele vem para julgar Israel, que é culpado da morte do Messias. Na primeira vinda, Jesus veio na graça, trazendo graça, abundante graça. Na segunda vinda ele virá em juízo. Ele virá em juízo. O trono de Deus se manifesta em juízo entre os homens ímpios. Por exemplo, dilúvio apregoado por Noé. Ninguém acreditou. Noé foi salvo, redimido com a sua família. Sodoma e Gomorra, subvertido pelo fogo, avisado. Os anjos vieram avisado antes. E Ló foi salvo com as suas filhas, e a sua mulher foi transformada em uma estátua de sal. O Egito, devastado pelas 10 pragas. A primeira praga foi o aviso, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a nona e a 10ª, o juízo total de Deus. Babilônia, conquistada pelos medos e persas, foi avisado. O profeta Daniel avisou, e falando para Nabucodonosor: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ele não quis render glória a Deus, foi comer capim no meio das vacas monteses, até que reconhecesse que Deus é Deus e o Senhor está acima de todas as coisas. Jerusalém, destruída no ano 70 pelo general Tito, na época dos judeus devastados, judeus da diásporas, sem casa, sem pátria, sem hino para cantar, sem música, sem adoração, sem altar, saíram vagabundos pela história no mundo, e hoje estão fora ainda da sua pátria. O juízo de Deus muitas vezes é em resposta às orações da igreja. O juízo de Deus muitas vezes são em respostas às orações da igreja do Senhor. Leiamos capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3, versículo 5. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso e subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incenso e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, e o trono de Deus estava assentado ele, Deus, o grande juiz. O trono de Deus, meus amados, não é passivo. O cálice da ira de Deus está enchendo a cada dia. O juiz de toda a terra fará justiça e ninguém escapará. O Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba pacífica, mas como 7 tochas de fogo, símbolo da guerra, símbolo da batalha, como Gideão acendeu a tocha pelo Senhor e por Gideão, e todos foram confundidos, e a vitória foi de Gideão e dos seus 300 soldados. O trono de Deus é um trono de santidade, de transparência.
O mar, esse mar de vidro, está em contraste com o mar da sujeira que nós vimos hoje, em poluição ao pecado. Mar simboliza tanto a poluição dos homens, das nações, como a poluição dos mares, da política, da ética, da religiosidade. Isaías diz: mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. O que é que os homens estão lançando desse mesmo? Lama e lodo, mentira, feiticismo, macumbismo, bruxismo, prostituição, lascívia e tantas outras coisas. Para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado e estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção, tudo é transparente, limpo, puro. Deus é santo, no céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal, com o pecado, com o diabo, com a bruxaria. Ele abomina o mal, embora ele ame todos, mas não ama tudo. Glória a Jesus. Aqui nós vamos fazer uma pausa para o primeiro capítulo do estudo de hoje, logo voltaremos.